Boa tarde, meus amigos. Tá na hora do recreio. Hora do recreio para a sessão Jogo Jogado para o dia de hoje, 3 de maio de 2021. Tá? Bolsa praticamente já fechou e dá para já eu fazer os comentários com vocês aqui do que eu vi acontecendo hoje. Dia de consolidação. Dia de consolidação, o que que a gente faz? Traças. A gente faz traça. Traças é terrível, né? A gente traça as principais linhas de tendência, se for o caso. Não tem linha de tendência em consolidação, né? A gente até, como não sabe que vai entrar em consolidação, eu traço algumas. Traça linhas de resistência e linhas de suporte, tá? Basicamente isso. E óbvio que eu uso algumas médias que também são resistências e suportes importantes, e a partir daí eu começo a observar o que o preço faz quando chega nessas regiões, ou se ele se direciona para uma dessas regiões, porque essas regiões também funcionam como um magneto, né? Um imã, que puxa o preço para a região e logo depois expulsa o preço da região, seja a favor da direção que ele estava vindo, que não é muito comum, principalmente se estiver em consolidação, ou fazendo uma espécie de bate e volta, tá? Vamos ver isso acontecendo. O dia de hoje foi basicamente isso o tempo todo, tá bom? Vou compartilhar com vocês aqui de uma vez a tela. Deixa eu mudar aqui para essa tela de cá. Pronto. Vamos ver aqui, vocês vão observar juntamente comigo que o dia de hoje foi um dia, naturalmente, um dia de consolidação. Eu até esperava um dia de alta, eu estava com a cabeça altista aqui, né? Mas muita queda nos últimos dias, então eu esperei que o dia subisse. Bom, essas linhas aqui pontilhadas que estão aqui são linhas do dia, tipo assim, a abertura do dia de hoje, né? E o último candle de 1 hora. Eu sempre deixo plotado aqui as informações de abertura, fechamento, mínima e máxima do candle de 1 hora. Isso ajuda, tá? E você vê que ele bate em outras áreas de resistência e ajuda a gente a, tanto a resistência quanto suporte, né? E ajuda a gente a operar, tá? Então, assim, só para a gente entender aqui como é que foi a abertura do dia de hoje. O dia abriu aqui. E aí eu tinha, ó, tanto aqui em cima, a abertura de sexta-feira, quanto eu tinha aqui mais em cima um pouquinho, a mínima do dia de quinta-feira, e tinha aqui a média de 200. E o preço abriu, né, com vontade de ir para lá. Eu até comprei isso aqui, tá? Logo que ele ficou positivo, eu comprei. Só que depois ele voltou e abriu essa barra aqui, começou a descer. Eu falei, opa, barra de indecisão, barra interna, né? Inside bar, vocês vão ver esse setup aí em vários lugares. E perdeu a mínima, ó. O candle 3 veio abaixo dele. Então eu já vendi aqui. Vendi aqui porque não acreditava mais que ele fosse mais lá para cima, principalmente depois que ele rompeu a inside bar aqui para baixo, tá? Eu vou dizer que depois eu me arrependi, porque eu saí com um pequeno loss nessa operação de compra que eu fiz aqui, mas beleza. Deu para vir até aqui. Aqui eu vi que ele estava com dificuldade de passar, ó, era esse último topo. Estava com dificuldade de passar desse último topo. Ó, ele veio até ele, né? Depois tentou voltar, deixou sombra e começou a ficar positivo. Eu saí da operação. E fiquei esperando porque estava muito consolidado, né? Ele não tomava uma decisão. Aqui ele fingiu que ia subir, desceu, veio de novo, ó, testar esse último topo e subiu. Aqui eu comprei, achando que ele ia pegar a média de 200, ele não foi. Né? Ele foi, tentou essa barra 21 aqui, voltou, perdeu a mínima. Eu saí no 0 a 0 aqui e entrei vendido. Porque eu pensei, bom, acho que ele não vai tocar a média de 200, ele vai perto dela e vai descer. Você vê que hoje o mercado ele não ia para as regiões direto, ele ia quase nas regiões, igual fez aqui, ó. Essa linha aqui, ó, é o fechamento de sexta-feira. Aqui, quando eu vendi, eu achava que ele ia vir direto nessa linha de fechamento de sexta-feira, e ele não veio. Veio próximo e voltou a subir.
Mesma coisa ele fez aqui, ele foi próximo à média de 200 e voltou a descer. Então, eu vendi, óbvio, saí aqui praticamente 0 a 0, né, na barra 22, quando ela fez essa subida aqui, eu estava comprado. Eu saí aqui e fiquei vendido. Saí da compra e entrei vendido. Fiquei parado esperando. E aí tive essa feliz barra aqui, ó. Só que barra grande, muito grande. Assim eu já falei para vocês que eu não acredito nelas, né? Eu sempre entendo como é, exaustão. Então, como o dia estava muito lateral, logo no fechamento da barra eu saí da minha operação de venda e não entrei comprado, porque ele poderia dar uma segunda barra para baixo, por mais que estivesse perto dessa área aqui, que é um suporte forte, né? Foi o fechamento de sexta-feira, né? Então, eu imaginei que ele pudesse, sim, voltar a subir, mas não quis pagar para ver, não, tá? Eu não sabia o que o mercado estava fazendo. De qualquer forma, quando ele fez essa barra aqui, e essa barra aqui, ó, foi rompida na máxima, eu já falei para vocês que eu sempre espero retração, né? Eu esperei uma retração de 50% dela, do tamanho dela, e fiz uma compra por aqui assim, e deixei a compra girar para ver para onde ela ia. Fez essa barra, voltou, fez essa barra, voltou. Não ficou próximo a nenhuma área aqui de resistência importante, nenhum fechamento antes da barra anterior, né? Abaixo da barra anterior, todos os fechamentos foram ou igual, né? ou acima um pouquinho, né? A abertura da barra anterior, tá vendo? Foi sempre na mesma direção da barra subsequente, foi mais ou menos na direção da barra anterior, sem gap, e o fechamento sempre foi, né, acima da abertura da barra anterior. Então eu fui deixando, né? Aqui ele deixou essa grande barra de sinal aqui de venda em cima da média de 200. Então o que eu fiz? Saí. Barra de sinal de entrada em cima da média de 200, eu saí. E fiquei esperando para ver que se ele perdesse essa mínima aqui, ou seja, um candle fechasse abaixo dessa mínima aqui, eu venderia, mas não perdeu, eu fiquei quieto, deixei subir. Esse também, ó, não veio abaixo da mínima da barra anterior, não veio abaixo da mínima da barra anterior. Este veio, não só veio, como fechou abaixo da 33, em cima da média de 200. Eu até pensei em vender aqui, mas esperei que uma barra fechasse a barra abaixo da média de 200. Fechasse e não voltasse, né? Porque ele poderia muito bem fazer isso daqui e voltar a subir, tá? Então, fechou abaixo da média de 200, aí eu vendi de novo. Botei o stop bem curtinho aqui, acima da barra 37, porque eu não estava... eu pensei cá comigo, se for uma consolidação ele desce, se ele voltar a subir eu já saio aqui, porque eu não estou afim de ficar me estressando já na segunda-feira com operações de defesa, né? Eu estava bem conservador hoje. Eu não consegui nem bater minha meta hoje, porque eu entrei inclusive com a mão bem curtinha, bem leve, para não ter estresse na segunda-feira e estragar a semana. A semana ainda tem 4 dias além de hoje, dá para a gente fazer bastante coisa. E deixei descer. Bom, foi descendo, foi descendo, foi descendo. Pensei, entendi que efetivamente agora ele ia entrar em tendência, pelo menos até chegar na mínima, né, de sexta-feira. E aí ele foi lá na mínima de sexta, deixou essa sombra gigantesca aqui. Eu saí da operação nessa barra quando ele voltou. Isso aqui para mim já começou a se formar a armadilha. E quando esta barra rompeu a máxima dessa, eu comprei, botei stop na mínima, poucos contratos e deixei. Não acreditei que ele fosse até a média de 200 de novo, mas ele foi. E quando ele bateu aqui, eu saí, tá? E por que eu deixei? Porque primeiro eu estava com a mão leve, segundo que ele ficou boa parte do tempo acima da minha área de compra, que foi aqui, ó. Só aqui que ele veio me dar um susto, mas também deixou outra sombra boa aqui. Isso aqui também é uma região, essa linha, né?
que é o fechamento de sexta. Isso aqui é a mínima de sexta. Esse é o fechamento de sexta. Todas duas linhas, para mim, são importantes. Suporte, no caso aqui, suporte. Aqui também resistência, né? Mas é basicamente suporte, porque o preço ficou o tempo todo basicamente acima dela, né? Das duas. Então eu fiquei comprado e pensei, se voltar a pegar meu stop vai ser pequeno, deixa, porque em compensação se subir vai me dar um bom resultado, né? Não é magnífico, porque eu estava com pouquíssimos contratos, mas e se eu perdesse também eu ia perder muito pouco, então a recompensa valeu, porque eu arrisquei aqui, ó, um pedacinho, né, e peguei toda essa jornada aqui, né, umas quase, nem sei quantas vezes, mas muito mais que 3 vezes o meu risco. Né? Deixa-me ver aqui só para ter uma ideia. Porque o certo aqui era eu ter realizado aqui, ó. Aqui já era uma vez o meu risco. Aqui era 2 vezes o meu risco. Eu saí aqui na média de 200, foi quase 3 vezes o meu risco. Poderia até ter deixado mais, mas fim de dia, falei, não vou arriscar não. Tivemos até outras oportunidades, porque essa descida aqui abaixo da média de 200, fechando aqui abaixo e tendo o fundo rompido, ó, podia vender abaixo da 87, podia vender abaixo da 88 com um pouco mais de segurança, pegava um pouquinho aqui, mas não quis pagar para ver não. Aqui quando deixou esse fundo mais alto, podia ter comprado, né, nessa reversão aqui para cima, né, price action, tranquilamente, ó, compra acima, aqui também, podia comprar acima, né, deixou esse fundo aqui meio arredondado, com uma reversão, bastante barra de indecisão, né, já com uma certa tendência de alta, achei que podia, estava dentro da área de compra, da consolidação, que ficou entre, para mim, né, a mínima fechamento da sexta e a abertura da sexta. Basicamente o dia ficou dentro dessa região, uma grande consolidação, né? Bem tranquilo de operar, sem movimentos muito bruscos, né? Ou seja, mesmo quem entrou errado aqui conseguiu recuperar bem o dinheiro. O robô, inclusive, ele tinha feito uma compra por aqui, sustentou essa compra até cá embaixo, depois ganhou toda essa subida aqui com a mão bem cheia, né? Depois ele sustentou essa descida aqui, comprado e conseguiu sair com lucro. Fez poucas operações, mas foi estressante. Mas deu para recuperar porque ele estava consolidado, né? E o robô o tempo todo informando, está consolidado, é um dia de consolidação. Então, dá para operar como consolidação, dá para botar um pouquinho mais de dinheiro no caixa, né? Basicamente isso, não tinha muita novidade para o dia de hoje. Dias de consolidação são dias bem tranquilos de operar, né? Porque são dias que não trazem movimentos muito violentos. Assim, do ponto de vista de lucro, eu diria que até tem gente que prefere o dia de tendência, mas você tem mais oportunidade de entrar, né? Sabendo que você não vai ter, sabendo não, né? Mas tendo uma boa probabilidade de não ter um breakout contra, né? Se você pega, por exemplo, compra bem no fundo, né? Você já sabe mais ou menos onde é a área de suporte e a área de resistência, sabe comprar bem ali no fundo e sabe vender bem no topo, né? Com grande probabilidade de acerto. Eu acho que ajuda. Isso ajuda a gente a operar com um pouco mais de tranquilidade, né? Quando se tem uma boa ideia de que pode estar em consolidação. Agora, quando está em tendência, se você tiver contra, tem que sair com prejuízo se você tiver contra, porque senão você vai entregar muito do seu capital. E aí fica mais complicado, ele congestionou um pouquinho, você fazer uma entrada apostando que ele vai para algum lado. Porque na hora que ele sair para algum lado, se você já tiver posicionado e tiver contra, você tem que sair. Tem que sair. Senão você perde muito dinheiro. E por isso é que eu fico um pouco desconfortável de ficar posicionado quando o dia é um dia direcional e que faz aquele momento consolidação, né? É um pouco complicado.
Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado, que isso daí acrescente conhecimento para vocês em relação à operação, a operações manuais, e que Papai do Céu abençoe todos vocês, tá bom? Amanhã a gente está junto de manhã fazendo a sessão de retrospectiva do robô para 1º dia de maio, né? Que ele vai rodar. Um forte abraço para todos.